Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 448 blogs diários e minguando até 442 dias, 11 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 848 blogs diários e já produzido. Título: Armagedon Batalha Final, parte 48. Subtítulo: O lado esquerdo do corpo por ato missionário, parte 13, certo? Armagedon, a Batalha Final, parte 48 e o subtítulo, parte 13. Não deixe de estar acompanhando este blog diário. Faça o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Para que vocês deixem de ser essa vítima social. E para isto eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a este, um blog que antecipe a este. Eu deixo a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários, certo? E por fim, eu deixo a playlist da YouTube Music. Este, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que vai ser tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários, né? Fazendo essa ideologia de gravar 3 blogs diários e fazer a leitura corrida de 4 blogs diários, certo? Sempre para dar continuidade de um blog, e um blog com outras vezes eu termino volto no início para gravar 4 blogs diários, eu termino fazendo a leitura corrida de 3, depois eu leio mais, eu faço a leitura corrida de mais um blog, depois eu volto aos 3 últimos blogs diários que foram dito, então não fica no total de 4 blogs diários, certo? Por 3. Eu faço leitura corrida de 3, eu faço expressão livre de 3 e faço leitura corrida de 4 blogs diários. Muito interessante essa forma, relacione isso na sua consciência com respeito, com carinho, para que isso seja produtivo em vossas consciências, certo? Faça isso e faça por vocês mesmos. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com estes blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e acompanhe essa playlist com 40 blogs diários, muitíssimo interessante, certo? E se vocês acharem vídeo melhor do que esse na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jogo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo, e o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões, e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão, um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus, pensou que fosse assim. Promessa, traição, mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim?
Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, semelhança é igual ao fruto. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade de ambas, relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Eu estou usando esses contextos para mim abrir os blogs diários, muito interessante para que vocês fiquem com as suas mentes flexionadas. Isso vai ficar muito bom em vossas consciências para saber logo do que se trata, certo? Às vezes tem pessoas chegando agora, não sabe como é que está sendo produzido este blog diário, e esta abertura vai deixar as coisas bem claro para ela, certo? E até mesmo para as pessoas que já têm muito tempo acompanhando o blog, elas ficam com as suas mentes flexionadas e da mesma forma, mas essa abertura em si, ela faz uma flexibilidade em nossas consciências para que nós fica com os nossos ouvidos bem atentos para tudo que vai ser dito dentro deste blog diário, certo? Faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada, não deixe de estar acompanhando este blog diário, faça isso e faça por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. Vamos lá fazer a expressão livre. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa. Esta nossa Bíblia significativa, ela tem 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, né, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia, e gastronomia por fim, certo? Faz essa referência ao que tem nessa Bíblia significativa com esses 8 elementos da espiritualidade de Deus e vocês não ficarão perdidos de nada que está sendo dito. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá então fazer a leitura deste contexto. Se vocês não viram um blog anterior, acompanha, é muito interessante. É o primeiro blog da descrição do vídeo, certo? É só você clicar na chavinha, no link da chavinha e vocês vão poder ver o blog anterior a este, que para dar continuidade. Não deixa de estar acompanhando o blog diário. Faça esse trabalho de conscientização sem tirar conclusões precipitadas, certo? Vamos lá então fazer a leitura corrida fazer a expressão livre deste contexto e depois nós vamos fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos para a leitura. Todo ato missionário representa uma passagem no corpo, começando por um ato consciente da vida até atingir o estado consciente do exterior do corpo. Quando chegando no exterior de corpo, vai representar o fruto diretamente. No tempo final, este fruto vai ser apenas uma intercessão para trazer o reino de Deus, por uma causa real do estado consciente da vida e permitindo este corpo ser gloriado com Deus diretamente. A diferença é que, enquanto o Cristo representa a crise do corpo, o poder de Deus vai representar a glória de Deus diretamente, e explicando que o reino é determinado pela glória de Deus e não pelo Cristo. Vou falar assim para que vós entenda. Esta glória é a luz que ilumina o Cristo se revelando em meia noite escura para o estado consciente da vida, e que nesta causa o fruto será apenas uma manifestação desta luz refletida no poder público. No entanto, Deus tem 2 períodos da formação de Cristo. Primeiro, ele forma um Cristo com a inversão dos corpos, sendo esta formação verdadeira é que não manifeste a crise do corpo até então.
Isto sim, a partir do terceiro milênio, Deus começa a formar o seu Cristo. Este Cristo, na sua formação verdadeira, pode representar apenas um renovo da sua criação. Esta renovação vai formar com esta expressão: eu lembro do que eu sou e me lembro do que eu criei, a vida. E vocês, corpo de Cristo, lembra que sou única fonte da vida. Este é o meu favor e o que eu sou, a vida. Vamos então fazer a expressão livre deste contexto, certo? Para que a gente possa entender. Eu estou falando da primeira parte, né, explicando esta ideia da formação de Deus em Cristo. A formação de Deus em Cristo, ele vai ter dois períodos, certo? Primeiro, ele vai representar a inversão do corpo, e segundo, ele vai representar essa crise diretamente dos corpos para manter uma unificação. Vamos fazer essa relatividade nossa consciência a princípio, para que a gente possa entender tudo que vai ser dito dentro deste blog diário. Vamos lá, então, entender como que funciona esses movimentos dos atos missionários, né, certo? Dentro da formação de Deus, ok? Vamos lá. Todo ato missionário representa uma passagem no corpo, começando por ato consciente da vida, até atingir o estado consciente do exterior do corpo, né? Todos o ato consciente, ele não consegue fazer um trabalho missionário se ele não tiver a consciência da vida. Todos os astros de Deus, ele vem pela consciência da vida. Quando você tem uma consciência da vida, você fica como se você estivesse conectado com Deus diretamente. Não é como, é exatamente isso. Deus está no nosso interior. Quando a gente falamos da vida, dá referência a tudo que é uma fonte viva de Deus. A vida, ela dá essa especificação, é uma fonte viva, que aqui no Cristo nós tratamos ela apenas como estado consciente do corpo. Esse estado consciente, ele representa a palavra da vida diretamente. Mas nesse tempo que é o fim, né, dessa crise, né, da formação de Deus, que Deus fez toda a formação por uma crise. Neste tempo em específico, as pessoas não vão manifestar a palavra da vida, ela vai manifestar uma ideologia na palavra da vida. Em vez dela falar a verdade, ela não deixa de estar falando a verdade, mas faz uma ideologia. Automaticamente essa ideologia ela vai fazer uma conexão sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. E quando você olha assim, vai parecer quase uma realidade. Você vai, nossa, que coisa real, que coisa mais incrível, que música bem clara, bem específica para esse fim do tempo. Vai parecer muito claro na sua consciência quando você tiver ciência nessa vida e quando você lidar diretamente com um ato consciente, com um ato missionário. Entenda isso, aí você vai fazer a percepção, você vai olhar para uma música, vai olhar para uma arte, e você vai olhar para um espírito de profecia, você vai ver que tudo vai batendo igualzinho que está nessa Bíblia significativa, vai ficar igual, idêntico. Aí quando você vai olhar mais direitinho, você vai ver que tudo é uma ideologia, não é uma realidade. Parece igual pelos cumprimentos dos atos. Os atos vêm, né, com uma agenda. Vamos falar com essa expressão que tem dentro da sociedade. Tem uma agenda já né, pré-programada para o cumprimento dos fins dos tempos, tudo bem programado, o palco fica tudo pronto para a chegada, né, de um líder religioso, qualquer coisa que vocês queiram entender, o anticristo, qualquer coisa que vocês queiram entender, certo? Só para que vocês fiquem bem ciente, bem claro sobre esse ato missionário e ver como é que eles funcionam, como que isso vai se conectando espírito de profecia com a realidade a nossa realidade em específico deste fim do tempo, ok? Faça essa relatividade, ok? Entenda então, ó,
todo ato missionário representa uma passagem no corpo. Esse ato missionário, por que que ele representa uma passagem no corpo? Porque ele está representando uma crise, ele está representando uma ideologia, não uma crise emocional, mas uma ideologia, certo? A crise emocional já é uma coisa mais complexa, certo? A ideologia, se a pessoa souber trabalhar ela bem, ela só vai fazer uma mediação, igual eu estou fazendo aqui, a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa, sobre aquilo que tem dentro da sociedade, fazendo essas relatividades. Então, isso é uma ideologia, certo? Isso é uma ideologia, certo? A crise, geralmente, ela manifesta no corpo e já é uma coisa mais delicada, certo? É só você olhar para o tempo real da profecia, onde Emanuel tivera sacrificado, aí vai vir dor, vai vir rejeição, vai vir um monte de sentimentos negados sobre o estado emocional do corpo, qualquer coisa, certo? O espírito de profecia, quando ele faz essas relatividade e faz essa conectividade, né, daquilo que é Bíblia significativa sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, ele já vem mais tranquilo até então, ok? Entenda isso. Então, todo ato missionário representa uma passagem no corpo, começando por ato consciente da vida, até atingir o estado consciente do exterior do corpo. Bem explicado isso, certo? Vamos lá. Quando chegando no exterior do corpo, vai representar o fruto diretamente, né? Chegou no exterior do corpo, vai representar o fruto diretamente. Esse fruto, ele vai ser uma coisa ideológica, ele já vai cair direto no Cristo de uma forma ideológica, para formar sistema, para fazer uma relatividade sobre aquilo que é ideologia, sobre aquilo que é realidade social, sobre aquilo que as pessoas estão vivendo dentro da sociedade, fazendo essas conectividade do espírito de profecia sobre aquilo que tem já dentro da sociedade. Faça essa relatividade, igual eu tenho dito no início, parece bem real, mas se você observar bem, não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a sua vida, tudo é uma significação. E esta significação, ela te mostra muita coisa incrível de Deus, para que você possa ter ciência naquilo que é seu relacionamento conjugal, aquilo que é seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, o relacionamento com Deus, o relacionamento com Cristo. Existe nesse blog diário, por exemplo, fala de todos os tipos de relacionamento que você imaginar, tem dentro deste blog diário. É só vocês procurar e vocês vão entender as particularidades de cada uma. Não deixa de estar acompanhando este blog diário. Então, caindo no fruto, né, a gente pode ser uma mediação sobre aquilo que a Bíblia é significativa, sobre aquilo que tem dentro da sociedade. Pode ser que você está diretamente no reino de Deus, que você está confessando a palavra da vida, você está falando a verdade na presença do corpo e o seu fruto está sendo glorificado diretamente com Deus, certo? Entenda isso. Então, no tempo final, este fruto vai ser apenas uma intercessão para trazer o reino de Deus. Veja que perfeito essa ideia que foi acrescentada, só para a gente confirmar aquilo que nós estava, né, tendo dito antes, né? Vamos ler esse contexto completo e depois nós vamos dar uma continuidade. Vamos lá. Olha, todo ato missionário representa uma passagem no corpo, certo? Por que que ele representa uma passagem no corpo? Porque ele não vai falar da sua realidade, ele vai ter uma missão de fazer uma mediação, né, sobre uma coisa e outra. Então, todo ato missionário representa uma passagem no corpo, começando por ato consciente da vida até atingir o estado consciente do exterior do corpo. Quando chegando no exterior do corpo, vai representar o fruto diretamente. No tempo final, este fruto vai ser apenas uma intercessão para trazer o reino de Deus, né, por uma causa real do estado consciente da vida e permitindo este corpo ser gloriado, né, com Deus diretamente, né? E quando nós falamos de ideologia, né, nós sabemos que, vamos falar isso diretamente para não gerar dúvida. Todas as coisas que Deus determinou no Cristo foi plano divino para Deus reverter aquilo que as pessoas já estavam mortas, aquilo que as pessoas já estavam em crise, matando, roubando, com grande intensidade. Então Deus, ele fez a inversão do corpos. Essa é a primeira fase da formação de Cristo, é inverter os corpos, e depois Deus manifesta a crise e unifica todos os corpos. Aí todo esse plano, se você for olhar lá no fundo, com muito entendimento, todo esse plano que Deus formou em Cristo é o plano de Deus. Não é
de Lúcifer, não é de Satanás, não é nada disso. Tudo essas expressões são estilo de linguagem que nós usamos para fazer essas mediação da forma que eu estou falando aqui dos atos missionários, que ele representa a passagem do corpo. E quando ele vem com conhecimento, ele vai ter a ciência na vida, mas não vai manifestar a vida, ele vai ser traiçoeiro, ele vai trazer uma coisa similar, uma coisa ideológica, uma coisa significativa para fazer uma mediação sobre aquilo que é morte e sobre aquilo que é reino de Deus, para a pessoa se conectar. Automaticamente, quando as pessoas entender da fonte divina, logo todo mundo estará conectado com Deus e Deus resgatará toda a humanidade, certo? Com a sua fonte divina, a sua fonte da vida, e todos, né, terá acesso a essa fonte. Aí, né, não sei se acabou, né, que vai depender de cada um, mas eu prefiro pensar dessa forma. Acabou a ideologia, tudo vai ficar mais claro em nossa mente, tudo, nossos comportamentos vai ficar tudo mais claro, mais leve para a gente viver, né, dentro da sociedade, porque não vai ter crise nenhuma, certo? Então, o Cristo, ele é um ato missionário no corpo, ele representa um ato missionário no corpo. Quando ele vem manifestado por Deus, ele representa a morte do poder de Deus, não a morte de Deus, porque Deus é um espírito. Quando ele é um espírito, significa que ele é imortal, que ele não morra. Ele não morra, mas toda a ideia passa a ter consciência clara de tudo que Deus fez. Esse próprio Espírito, ele é própria fonte da vida, ele é a fonte de tudo que você imaginar. Esse é o Espírito de Deus, uma fonte, e a fonte de tudo que você imaginar, a fonte do poder, fonte do Cristo, fonte do corpo emocional, fonte da vida, ele é tudo, absolutamente tudo. Mas quando ele manifesta uma crise no corpo emocional, aí ele vai cair numa ideologia de significação, aí as pessoas vai trazer, em vez de trazer um corpo glorificado, eles vai trazer uma ideologia. Ao invés de trazer um corpo glorificado com Deus, ele vai trazer uma ideologia para Cristo. A morte do poder de Deus. A glória de Deus representa o poder, o Cristo, ele representa um reflexo desse poder, ou seja, é a morte do poder de Deus. É como se Deus estivesse no seu descanso, estivesse descansando, né? E com esse descanso, Deus não descansa, né? Porque ele é um espírito imortal, mas ele continua os seus processos de unificação e de purificação da humanidade, revertendo tudo aquilo que o homem já tinha estragado. Vamos falar isso, né? Para fazer um novo tratamento, uma nova purificação da terra, uma nova conscientização, né, sobre aquilo que Deus é a própria fonte de tudo que ele criou, ele formou tudo em Cristo. Mas você entende essa delicadeza entre o poder de Deus e o Cristo? O poder é o poder de criar, ele é a própria glorificação de Deus, e o Cristo, ele é a morte desse poder, né? Como você quer entender a morte desse poder? Vamos falar isso diretamente. Por exemplo, você tem um objetivo, certo? Você tem um objetivo na sua vida. Aí, desse objetivo, você tem duas opções, né? Duas opções, de falar a verdade e outra de falar mentira. No corpo simples mesmo, no corpo simples. Aí qual que você vai escolher? Por exemplo, falar a verdade ou falar mentira? Você vai entender, poxa, se eu falar a mentira, o meu lucro vai ser bem mais rápido. O diabo faz isso no corpo emocional. Ele tem essa ideia de iludir as pessoas por um caminho mais rápido, por uma resolutividade mais rápida, mas não, ele vai estar atrasando a vida dele. Mas ele se convence, as pessoas, os corpos emocionais se convencem que o caminho mais fácil é aquela que mente, é aquela que faz qualquer coisa para se passar na frente do outro, ganhar, ter coisa a qualquer custo. Então ele usa o caminho da mentira porque ele acha que ele vai se realizar. Deus, percebendo isso, o que que ele fez? Ó, para unificar os corpos, eu tenho que, né, fazer o mesmo processo, entender como é que essa que esse que esse mundo pense, que esses corpos emocionais pensem. Então Deus fez esse processo. Aí então ele falou: olha, morte, daqui para lá é morte.
certo? Nós vamos apresentar coisas ideológicas similares para fazer mediação sobre os atos inconscientes, porque eles estão mentindo, eles estão matando sobre o meu nome e tal, e estão fazendo muitas confusão dentro da sociedade. Então Deus, ele fez esse processo, como se Deus tivesse abraçado, não é isso. Deus abraçou o pecado de todo mundo, né? Veio para cá, se ajuntou todos como uma galinha ajunta os seus pintinhos, e falou: fica aqui debaixo das minhas asas, por exemplo, vou trazer o juízo para vocês. Vocês vão ver que não é nada disso que você está pensando, é o que eu sou, certo? Eu vou te mostrar quem eu sou. Depois que eu te fazer a demonstração que eu sou, vocês decidem para onde que vocês querem ir. Mas você entende que tudo isso é uma fonte, é uma espiritualidade, é um plano de Deus. Não existe nenhum inimigo capaz de vencer a Deus, não existe isso, nenhuma possibilidade mínima, não existe nada disso, né? Hoje, né, por que eu estou falando isso? Hoje tem muita ideologia dentro da sociedade, né, vale muito, sabe, que às vezes eles falam assim: "Ah, Lúcifer se rebelou contra Deus, blá, 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 blá". Não, não tem nada disso não. O próprio mentor de Lúcifer é Deus, o próprio mentor de Satanás também é Deus. Ele é o mentor dessas 2 línguas significativas. Aí as pessoas que decidem aí se elas vai se apegar se adorar a uma fonte limpa, pura, ou se ela vai pegar coisas que os homens estão dizendo aí dentro da sociedade aí, certo? São línguas significativas. Quer saber aonde é que Deus criou essas línguas? Quer saber? Depois vai no livro de Gênesis, você vai ver. Vou fazer para Adão, vou fazer para Eva vestes e vou encobri-las e vou encobrir. Então, essa é o estilo linguístico de, né, para que Deus possa unificar todos os corpos, mas é um estilo linguístico. Mas isso vira uma ideologia, muitas pessoas dão uma vida, matam e roubam por causa dessas línguas, eles acabam ficando muito complicados dentro da sociedade. Então vocês entendam essas particularidades, certo? Tudo é Deus que faz diretamente, coloca isso na sua consciência para que você não fique gerando crise sobre uma coisa e outra, certo? Faça esse trabalho de conscientização, certo? Entenda essas formalidades, é muito interessante vocês fazer essas trabalho de conscientização. De forma que, o que representa essas 2 línguas? A vida, né, a palavra da vida, a verdade de Deus é a palavra da vida. Então essa é a única verdade de Deus, é a única lei de Deus. E nós temos aqui a palavra do corpo emocional, que vai dar direto a uma frutificação, né? Que aqui hoje, por exemplo, a gente chamando de demônio ou Satanás, qualquer tipo, são essas língua significativa do fruto e língua significativa da vida. Aqui ela está ganhando uma significação porque cada um temos a nossa vida, as nossas responsabilidades. Nenhum corpo pode representar a vida do outro, não existe isso. Então, a palavra de Deus é a palavra da vida, certo? Quando a gente temos uma consciência que tudo isso é um estilo linguístico, a gente distorce as coisas. Em vez de falar a palavra da vida, a gente cria uma ideologia no fruto e inverte as coisas e faz uma significação. Tem gente que faz isso para ter um caminho mais rápido para se prostrar diante de um sistema, para se prostrar diante de um Deus falso, para se prostrar diante de outras coisas. Então, elas matam e roubam por causa dessas línguas significativas, certo? Existe um processo, igual o blog diário está dizendo aqui, se você voltar a Deus do início, então você vai ver, olha, vamos ler Deus do início, ó. Todo ato missionário representa uma passagem no corpo, começando, né, por ato consciente da vida até atingir o estado consciente do exterior do corpo. Quando chegando no exterior do corpo, vai representar o fruto diretamente. Então, essa é a ideia, certo? Começando por um estado consciente. Se não for estado consciente, é um estado consciente que as pessoas querem se mentir sobre o seu corpo, né? E para chegar num caminho rápido, para ter aparência na frente das outras pessoas. Às vezes a pessoa fica com vergonha de outra. Eu não preciso falar a verdade para os outros, eu preciso criar uma suspense nela e tal, tal, tal. Você entende que quando, por exemplo, esses dias, por exemplo, eu estava fazendo uma análise ali, quando eu estava me preparando, eu estava fazendo uma análise. O que que acontece? Esses dias aí o meu filho, né,
ele veio para cá, eu falei isso no outro blog, mas eu falei ele veio para cá, aí eu fui esbarrei na moto dele, né, e ele caiu lá, uma moto de 750 cilindrada. Você entende? A princípio parece que é uma importância que eu quero falar, uma coisa e outra, que é uma moto de 750 cilindradas, se não é. O que que eu quero dizer com isso? Olha, não importa, não importa se eu não preciso criar ideia para as pessoas, quando você não importa com as coisas, tudo fica leve para você, você não tem que ficar, distorcendo a realidade para que os outros entendam que você é uma pessoa humilde ou para que as pessoas entendam que você é uma pessoa rica, para que chamar a atenção das pessoas, não é nada disso tem relevância, a gente fala a realidade, aquilo e não tem significação nenhuma sobre a minha realidade, sobre a minha vida, tudo fica de uma forma leve, então tanto faz uma coisa ou outra, certo? Aí nesse dia eu até falei, né, eu cheguei em casa, falei com minha esposa, falei: "Querida, eu destruí o coração do meu menino, né, eu não sei se foi arrogância minha ou se foi ignorância minha, né, porque o que eu entendi nesse momento, meu menino ele está começando agora, então tudo que ele tem, ele fica com uma às vezes com uma preciosidade sobre uma coisa, né, então, neste meio tempo, veio nós trabalhando as nossas formas de conscientização sobre uma coisa e outra. Ou seja, começa pelo interior, o ato missionário começa pelo interior do corpo e vai até frutificar isso, certo? Até frutificar isso. Quando tiver no tempo de ideologia, né, do tempo final, aí vai fazer uma ideologia para Cristo, certo? Para todo mundo fica na treva, para que ela possa descobrir a sua luz, a sua realidade, certo? Independente se você tem muito ou se você tem pouco, não faça questão de esconder das pessoas que você tem, nem faz questão de exibir, tanto faz, certo? Tanto faz, são tudo uma coisa só. Você entende que quando você desequilibra os seus interesses emocionais para ficar na aparência das pessoas, se você é uma pessoa limpa, não importa uma coisa ou outra, você ostentar ou não ostentar, sei lá o que as pessoas falam por aí, a realidade é essa, é isso que importa, certo? É tudo transparente, eu não preciso ficar me escondendo de uma coisa e outro lugar que eu moro, né, e o lugar que eu moro, o carro que eu tenho, a forma que eu me comporto dentro da sociedade, eu não preciso distorcer isso na frente de outras pessoas para causar uma impressão, para criar uma imagem, para criar uma referência naquilo que eu quero que os outros pensem de mim. Não é nada disso, não. Eu sou o que sou e pronto. O que mais vale nesse tempo são o quê? A minha intimidade que eu tenho com Deus. Aí as pessoas pensem o que quiser, né? É isso que vale, é isso que purifica o meu corpo, é isso que purifica as minhas palavras, é isso que determina quem eu sou. O que os outros pensam ou deixou de pensar, não é interessante, não tem importância, sabe? Existe um trabalho missionário onde a gente temos aquele cuidado, aquele carinho, certo? Né, com uma pessoa e outro, e tudo isso tem uma técnica para a gente aplicar isso, certo? Para que tudo isso dê certo, ok? Entenda isso. Entenda isso. Vamos lá. Então vamos lá. No tempo final, o fruto vai ser apenas uma intercessão para trazer o reino de Deus, por uma causa real do estado consciente da vida e permitindo este corpo ser gloriado com Deus diretamente, né? Perfeito. Vamos continuar. A diferença é que quando Cristo representa a crise do corpo, o poder de Deus vai representar a glória de Deus diretamente, né? Então, enquanto o Cristo representa a crise do corpo, o poder de Deus vai representar a glória de Deus diretamente. Vamos falar isso mais uma vez. Deus é o quê? Deus é Pai, Deus é Filho. O que que significa Deus é Pai, Deus é Filho? Deus é fonte, Deus é poder dessa fonte. Deus é poder dessa fonte, certo? Deus é espírito, Deus é poder, Deus é espírito, Deus é poder. E a fonte é tudo aquilo que Deus cria, que Deus determina com o seu espírito, que ele, né, que esse poder é o único testemunha real de Deus, de toda a criação de Deus. Deus determina tudo por esse poder, né? Ele fala: "Vamos formar o Cristo", e o poder vai lá e executa, né?
vão fazer a terra, vão criar o paraíso para os homens habitar, esse poder vai lá e executa, certo? Ou seja, o pai ordena e o filho obedece. Esse filho, ele é um com Deus, ele é pai, ele é filho, ele é poder. Então, este Cristo, ele veio para uma imagem, é como se você estivesse olhando, você não olha para o espelho e você não vê uma imagem seu, e Deus tem essa imagem também. Depois que ele inverteu os corpos, Deus teve essa imagem, ele criou essa imagem, certo? Para dar referência ao seu poder, para dizer, olha, desse tempo eu vou descansar, eu vou dar um tempo, né? Não vou trabalhar intensamente com o meu poder, com a minha glória. Eu vou enviar aí o Cristo para vocês entender que eu vou vir com um renovo para vocês, que eu vou trazer uma nova conscientização de tudo aquilo que eu criei, e tudo vai se renovar, certo? E nós vamos entender as particularidades a partir do momento que nós vamos se permitindo para esse blog diário. Então, a diferença é que, enquanto o Cristo representa a crise do corpo, o Cristo veio representar, naquele tempo Deus manifestou a crise do corpo emocional no corpo Adão, né? O poder de Deus vai representar a glória de Deus diretamente. Então, Deus é Pai, Deus é Filho, certo? Não existe um terceiro poder, nada disso, não existe esse negócio, essa ideia de trindade, não existe no reino de Deus. Deus é Pai, Deus é poder, só isso. Deus é Pai, Deus é poder, Deus é Espírito, Deus é fonte, Deus é qualquer coisa que você entende que isso é, Deus é dois seres, Deus é Espírito, Deus é poder, ele fala, ele pensa e o poder dele determina tudo aquilo que ele pensa. Entenda isso, ok? Entenda isso dessa forma, ok? Então, eles são um só. Então, o Cristo é uma criação, para Deus é uma criação, para nós ele é uma formação de Deus, né? Existe várias formas para que a gente possa entender as particularidades, certo? Entenda isso. Então, o poder de Deus vai representar a glória de Deus diretamente, explicando que o reino é determinado pela glória de Deus. Perfeito, né? O reino é determinado pelo Cristo? Não. O reino não é determinado pelo Cristo. O reino é determinado por quê? Pela glória de Deus, pelo poder de criar de Deus. Quando esse poder de criar vem para o corpo emocional, gera uma complexidade muito enorme. Naquele tempo, por exemplo, Deus criou a imagem de Adão. Esta imagem de Adão, por exemplo, ia, né, criar uma alusão para a unificação dos corpos, qualquer coisa. Então as pessoas começavam a imaginar, a partir daquela imagem, todos os corpos iam propagar aquela imagem, aquela morte das pessoas, então todos iam ficar mortos, e dessa morte todos iam ficar unidos, certo? Diante de Deus, ficar reunidos diante de Deus. Depois da unificação, Deus vem trazendo o restauro de tudo, restaurando todo o seu reino. Bonito demais, né? E explicando o reino de Deus determinado pela glória de Deus e não pelo Cristo, né? Vou falar assim, eu fiz uma ideia aqui, vou falar assim para que vós entenda. Esta glória é a luz que ilumina o Cristo, esta glória é a luz que ilumina o Cristo, se revela. Essa glória é a luz que ilumina o Cristo, vou colocar uma vírgula aqui, o Cristo se revelando em meia-noite escura para o estado consciente da vida. Esta glória é a luz que ilumina o Cristo, né? No meio e revelando a luz. Assim, faltou uma expressão aqui. Agora sim, vamos lá. Vou falar assim para você entender. Esta glória é uma luz que ilumina o Cristo e revelando a luz em meia-noite escura para o estado consciente da vida, certo? Eu falei estado consciente do fruto? Não, da vida, porque tudo começa determinado pela nossa vida. Essa é a
fonte do corpo emocional e essa também é a fonte divina, é a fonte de Deus no nosso interior, certo? Esse espaço, né, que é um estado consciente, ele que revela a fonte divina, ele que conecta nós a Deus, não é o fruto diretamente. Não existe nada no exterior de corpo que determina Deus, assim, determina a conexão entre Deus e o homem. Deus começa no nosso interior. Tá vendo essa grandiosidade? Pode ser criação de Deus, mas para a gente frutificar, para a gente manifestar, o nosso limite é as nossas manifestações. Esses são os nossos limites. Então, ele vai até a frutificação. Deus só vai até a frutificação, certo? E se você não tiver uma conexão com Deus, geralmente você vai colocar um fruto negado, certo? Ou você pode ter a conexão de Deus e trabalhar no plano da unificação, fazendo ideologia para Cristo, para unificação de todos os corpos, certo? Entenda isso. Essa ideia da ideologia de Cristo é Deus no nosso interior da mesma forma, porque todos nós precisamos de uma consciência da vida para a gente conectarmos a Deus, para que Ele ilumine as nossas consciências, para que os nossos frutos façam um trabalho para a unificação, façam um trabalho para Cristo. O limite dos nossos corpos emocionais é até a frutificação, mais nada do que isso, até a frutificação, certo? Então, tudo que vai acrescentar é uma coisa separada dos nossos corpos emocionais. Entenda isso. E pode representar o poder de Deus? Pode, mas não a frutificação, né, de um corpo emocional, porque o corpo emocional ele tem esse limite de ir até a frutificação. Só isso, certo? Eu posso manifestar o reino de Deus, posso manifestar, né, a formação de Deus em Cristo por uma ideologia, certo? Mas tudo vai ficar só limitado até a frutificação, todo o corpo emocional fica limitado até isso, certo? Entenda isso. Tudo é o poder de Deus, tudo é criação de Deus, mas todos nós fica limitado até a nossa frutificação, certo? Para não ganhar complexidade, para que as pessoas, né, eu sei lá, qualquer coisa. Então, o Cristo revela a luz em meia-noite escura, né? A glória, esta glória é a luz que ilumina o Cristo e revelando a luz em meia-noite escura para o estado consciente da vida. E que nesta causa o fruto será apenas uma manifestação dessa luz refletindo no poder público, certo? Então, e que nesta causa o fruto será apenas uma manifestação dessa luz refletida no poder público. Então, nesse poder público pode ser uma formação ou pode ser a própria glorificação, né, com Deus. Quando for a glorificação, nós temos que tomar a palavra da vida, certo? E materializar esse corpo com uma realidade. No entanto, Deus tem dois períodos da formação de Cristo. Primeiro, ele forma uma crise com a inversão dos corpos. Sendo esta formação, sendo a formação verdadeira, é que não manifesta a crise do corpo até então. Isto sim, a partir do terceiro milênio, Deus começa a formar o Cristo. Então, essa é a formação verdadeira. A partir daqui do terceiro milênio, nós temos Moisés, Elias e João Batista. A partir do terceiro milênio, Deus começa a formar o Cristo. Então, Deus primeiro já tinha formado a luminária menor. Nessa Bíblia significativa, nós falamos de luminária menor, maior, que é o Sol, e depois Deus ele forma a luminária menor, que é a Lua, certo? Então, essas são as duas significações da Bíblia significativa. Então, Deus começa a formar a partir do terceiro milênio, certo? A partir do terceiro milênio, Deus começa a formar esses dois astros da ideologia, o Sol e a Lua, certo? Luminária maior, luminária menor. Este Cristo, não, vamos lá, a partir do terceiro milênio, Deus começa a formar o seu Cristo. Este Cristo, na sua formação verdadeira, pode representar apenas uma renovação, pode representar só. Este Cristo, na sua formação verdadeira, pode representar apenas um renovo da sua criação, um renovo da sua criação. Renova, a luz continua a mesma, mas aí o Cristo ele vem apenas com um sinal da treva, certo? E quando a gente está sendo glorificado com Deus diretamente, ele vai aparecer uma luz, né? Esta renovação vai formar com que esta renovação vai formar com esta expressão. É aqui como se Deus
é como Deus fala, né, com os corpos, vem trazendo consciência, dessa forma que Deus vem trazendo a consciência para as pessoas, dessa forma, com essa expressão: olha, eu lembro do que eu sou, eu me lembro do que eu criei, a vida, e vocês, corpos de Cristo, lembra que sou a única fonte da vida. Então, Deus dizendo que eu sou a única fonte da vida, né? Que Ele manifesta no nosso interior, de cada corpo emocional. Ele dá um limite para os nossos, até os nossos frutos, por causa das nossas expressões, aquilo que nós temos liberdade de expressar, certo? Passou daquilo que nós estamos expressando no nosso corpo, tudo vai representar o poder de Deus, tudo vai representar o poder de Deus, tudo vai representar Deus diretamente, certo? Mas quando a gente falamos de conexão, a gente temos que pegar o estado consciente da nossa vida para nós conectar com Deus, porque Ele é o único lugar onde que nós podemos conectar com Deus, com os nossos corpos emocionais, se tornar um só com Deus. Nós, todos os corpos emocionais, é um só com Deus, pela fonte da vida. Então vamos repetir isso aqui, vamos lá. Esta renovação vai formar com esta expressão: eu lembro do que eu sou e me lembro do que eu criei, a vida, e vocês, corpo de Cristo, lembra que sou a única fonte da vida. Esta, este é o meu favor e o que eu sou, a vida. Então, Deus falando que o favor dele é a vida. Eu falei é o fruto? Não, a vida. É a vida. Nós podemos ser glorificados com Deus através do nosso fruto quando a gente faz uma coisa boa para Deus, manifesta uma coisa boa. Aí não importa se é formação, se é ideologias ou se é glorificação, né, dos nossos corpos emocionais, tudo vai ser uma coisa só quando você conhece essa fonte da vida, essa consciência divina que está no nosso interior, certo? No nosso interior. Então você vai entender que essa fonte, a fonte vai estar, é um dos fragmentos de tudo que Deus criou, o bom perfeito, vai estar habitado em cada consciência, e cada um vai manifestar isso de suas formas, com seus dons espirituais, com diversidade de dons que tenha dentro da sociedade, não vai ser a mesma coisa. Vamos repetir isso aqui que é muito interessante. Vamos lá. Esta renovação vai formar com esta expressão: eu lembro do que eu sou, né? Deus falando, e me lembro do que eu criei, a vida, e vocês, corpo de Cristo, lembra que sou a única fonte da vida, certo? Este é meu favor. O que que é o favor? A fonte da vida. E que eu sou a vida. O que eu sou? A vida. O que eu sou? A vida. Vamos lá fazer a leitura deste contexto, de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, fazer a leitura corrida, para que a gente possa encerrar estes blogs diários, né? Vamos então fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Os atos emocionais de outros corpos vai explicar o espírito de criação de ambos corpos, sendo o corpo inconsciente vai explicar a manipulação emocional. E o que fica do lado de Deus é também a vida, representando cada corpo em específico. Este é manipulável, e que no tempo real da profecia era Emanuel, e no tempo de hoje é Jesus. Jesus é o que fica do lado de Cristo e não necessariamente o Cristo, pois este Jesus pode representar o ato emocional de um corpo e explicando o fruto inconsciente. E o fruto consciente vai nascer de uma consciência para se opor contra a inconsciência da vida. Este ato, ele se opõe até mesmo contra o seu próprio ato emocional para valorizar sua missão no corpo, dando e recebendo expressão, e que já tenha dentro da sociedade, podendo ser isto bom ou ruim, sendo que o fruto oposto do ato inconsciente é o capital, onde ele relaciona a sua necessidade financeira de uma forma errada, e o fruto oposto do ato consciente relaciona o fogo consumidor de Deus ou a ira de Deus. Esta ira representa o sacrifício diretamente e podendo ser de um corpo emocional ou até mesmo de um poder de Deus. Estes ideais reformulam várias ideologias aplicado no comportamento de Deus junto aos corpos de Cristo, explicando o poder aplicado no corpo emocional.
Sendo o comportamento de Deus aplicado no corpo emocional não é de poder, e sim de disciplina emocional destes corpos de Cristo, explicando a destruição e a renovação dos atos emocionais dos corpos. E esta renovação é uma nova aliança, e esta renovação é uma nova aliança que Deus faz com os corpos emocionais de Cristo. Esta aliança não explica o Cristo diretamente, e sim os corpos de Cristo. O Cristo é apenas uma estrutura desta aliança. Esta estrutura se aplica no conhecimento, e deste conhecimento é que aparece essa aliança, e fazendo uma mediação sobre a verdade e a mentira. Esta aliança vai aparecer na verdade e não na mentira, determinados pelos os corpos emocionais, representando cada corpo em específico. Isto explica que o amor não são coisas relativas para os corpos. Isto explica que o amor são coisas relativas para os corpos emocionais e não uma estrutura construída por mãos humanas. A estrutura pode ser importante desde que eu conheço o que for relativo nas formas de ser dos corpos e considerando a importância de cada corpo em específico. E neste tempo eu estava conversando com um amigo e a respeito de algo e comuniquei com ele de uma forma ideológica e forçando ele me falar algo para que eu pudesse absorver algo que me acrescentasse. E perguntei: acha que pode ser assim? Ele falou sobre uma coisa e outra, e tudo que ele falava era também sobre uma nação dividida. Ora, ele falava como um amigo que entendia parte do plano, outra hora ele ficava como vítima e me forçando a me colocar no lugar de outros corpos que têm carência das palavras de Deus. A ho- E ora ele falava como vítima e outra hora ele falava como um amigo, exaltando Deus e falando de uma forma expressiva. Deus formou todas as coisas perfeitas, mas ele usou a palavra criou todas as coisas perfeitas. Porém, eu prefiro usar a palavra formar para entender que tudo é relativo ao tempo. E perguntei: tem como consertar as coisas? Ele falou: não, pois todos nós temos apenas uma inclinação. Esta inclinação que ele falava era o estado consciente da vida, onde é determinado o bem e o mal do estado emocional do corpo. E tudo que ele falava era também de uma nação dividida. E difícil é saber qual era o lado que ele estava. E a percepção que tive era que estas nações estavam bem divididas na sua cabeça. E falou sobre cumplicidade usando a expressão conivente. E difícil é entender da sua expressão, pois ele varia sua expressão rapidamente sobre uma coisa e outra, como se não estivesse fundamento se colocando no lugar de Deus e de outro corpo carente da palavra de Deus. A sua expressão é 100% espiritual e se comportando como louco e desprendido de coisa material. E depois que o meu amigo manifestou estar dividido e me julgando ser cúmplice do bem e do mal, eu falei, não é assim que eu resolvo as coisas. Eu resolvo tudo no tempo, né? Fazendo exposição do bem e do mal, e tudo isto fica exposto e relativo para o tempo, pois nós não temos a vida, e quando não temos a vida, o que temos é também o estado consciente da vida, e tudo fica relativo para o tempo. E desta forma eu decido tudo pelo fruto do corpo, fazendo os corpos lidar com as suas próprias consequências. E um vai se voltar contra o outro, ou pelo bem ou por mal. Então, será cúmplice de alguém? E eu falei, não necessariamente cúmplice, mas relativo. Perguntou por outra vez, forçando eu pensar. Então, você será cúmplice do mal? E eu falei, não necessariamente,
mais relativo, e acrescentei: eu nunca vou determinar nada no tempo, pois tudo é relativo para o tempo, pois todo o meu comportamento que determinei no tempo machucou a mim e o outro, e por isto tudo fica relativo no tempo. E se eu criar alguma coisa, eu tenho que esconder algo no tempo para ser relativo com o tempo, para forçar o comportamento do outro e determinando coisa com o meu comportamento. Assim como um espírito de criação, onde eu crio algo para mim, ter algo de alguém que não me conheça quem eu sou, e por isto que eu criei, eu fico relativo. Porém, outro corpo não fica relativo, pois vai lhe faltar conhecimento sobre aquilo que eu criei. Por exemplo, um dia um amigo estava sem a passagem. Eu poderia ser cúmplice dele na hora que o fiscal veio lhe cobrar a passagem, porém, eu escolhi ser relativo para a sua necessidade, determinado no seu comportamento. Eu não ajudei e nem atrapalhei, e tudo ficou relativo. Ou seja, quando as coisas ficarem relativo, eu não preciso olhar somente para a necessidade deste amigo, e sim o que for relativo. Isto preserva o estado consciente sem necessidade emocional, e forçando cada corpo a ser mais produtivo e, comendo assim do suor do seu trabalho. Isto me deixa, isso me deixa relativo para outro corpo sem ser cúmplice por sua necessidade, e não necessariamente assim, e sim relativo e determinando o tempo desta relação e sendo relativo. Isto explica que, quando você não determina nada no tempo, o seu corpo fica mais leve e as suas emoções não ficam presas sobre coisa que você criou no seu comportamento. Isto explica que a liberdade é coisa relativa ao tempo e que não determina nada até então. E falou por última vez, pois estava próximo ao seu desembarque, e perguntou: esta é a última palavra? E falei: não necessariamente a última palavra. Pois tudo é relativo ao tempo, assim eu reformulei a ideia de pensamento no tempo, sendo apenas relativo para o tempo, de acordo com a necessidade de um amigo e sobre o que já tem dentro da sociedade, a lei dos corpos relativa ao tempo, sem distorcer a lei e cumprindo a lei. Todo ato missionário representa uma passagem no corpo, começando por ato consciente da vida até atingir o estado consciente do exterior do corpo. Quando chegando no exterior do corpo, vai representar o fruto diretamente. No tempo final, este fruto vai ser apenas uma intercessão para trazer o reino de Deus por uma causa real do estado consciente da vida e permitindo este corpo ser gloriado com Deus diretamente. A diferença é que, enquanto o Cristo representa a crise do corpo, o poder de Deus vai representar a glória de Deus diretamente, e explicando que o reino é determinado pela glória de Deus e não pelo Cristo. Vou falar assim para que você entenda. Esta glória é a luz que ilumina o Cristo e revelando luz em meia-noite escura para o estado consciente da vida, e que nesta causa o fruto será apenas uma manifestação desta luz refletida no poder público. Perfeito. No entanto, Deus tem dois períodos da formação de Cristo. Primeiro, ele forma uma crise com a inversão dos corpos, sendo esta formação, sendo a formação verdadeira, é que não manifeste a crise do corpo até então. Isto sim, a partir do terceiro milênio, Deus começa a formar o seu Cristo. Este Cristo, na sua formação verdadeira, pode representar apenas um renovo da sua criação, né? Da criação de Deus. Esta renovação vai formar com esta expressão, né? Eu lembro do que eu sou, eu me lembro do que eu criei, a vida,
E vocês, corpos de Cristo, lembra que sou a única fonte da vida. A única fonte da vida, perfeito. Este é o meu favor e que eu sou a vida. Você entende que quando eu falo que Deus é a única fonte da vida, a única referência que nós temos de Deus é a vida, não é a morte, tá? Não é a morte, não é o Cristo, não é o Cristo, ele é um missionário no corpo, ele representa a Cristo, ele é apenas um missionário. Sabe o que é um missionário? Ele quase não existe. É Deus abraçando o mundo todo com a forma que o mundo pense para trazer essa fonte da vida. Não é bonito isso? É como se Deus tivesse uma mão grandiosa e abraçasse todo mundo de uma vez pelo que elas pensam e traz aqui e fala para ela: eu sou a fonte da vida, eu sou a vida, eu sou a fonte, eu sou a vida. Ele vai falar para que ele é a morte? Não, não é a morte. A morte é quando Deus. Existe várias formas de você entender esse Cristo. Eu não sei se eu especifiquei a segunda, mas o Cristo, por exemplo, ele tem duas fases. Uma da verdade da formação de Cristo. Qual que é a verdade? Como é que Deus forma o Cristo? Invertendo os corpos. Então essa é a verdade de Cristo. É invertendo os corpos e Deus então forma o Cristo. Você vê que o poder de Deus ele continua mesmo porque ele faz tudo que ele faz e tudo que ele faz ele determina com o seu poder, né? A segunda fase é ele manifestar a crise. Manifestando a crise, ele abraça a todo mundo da forma que as pessoas pensam como uma galinha, coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, sei lá, entenda aí. Você vê debaixo das asas é tudo escuro, as pessoas não têm vida, mas logo vocês vai perceber um calor, sabe? Tem alguém cuidando de alguma de vocês, tal. Esse aí que está cuidando é Deus, está cuidando é Deus. Aí essa sombra aí é o braço de Deus, essa escuridão aí que você está vendo aí, essas trevas grandiosas que você está vendo aí, é o braço de Deus para equilibrar as coisas e trazer para vocês a fonte, para trazer para vocês a vida, certo? Para trazer para vocês a vida, renovo de tudo. Vamos começar tudo de novo? Vamos. Vamos entender as particularidades da nossa fonte, da nossa vida. Vamos frutificar isso bem para a sociedade, para o poder público. Vamos. Vamos fazer isso uma coisa bonita? Vamos. Deixa o Cristo aí, que ele é grandioso. Eu amo muito ele, sabe? Sem ele, né, a gente não pode fazer nada, né? Porque isso é o trabalho do poder de Deus diretamente, né? Abraçando todo o pecado da humanidade, trazendo para elas consciência. É o braço de Deus está alcançando as trevas, todos os lugares, todos os confins da terra, é o braço de Deus. Essa treva aí é o braço de Deus. Pode pensar dessa forma. Deus está trazendo todo mundo para Ele, porque é dele, e vocês terão o juízo, né, sobre a fonte, sobre a vida, e vocês vão entender que vocês é um só com Deus, e vai determinar isso na sua consciência, e vocês vai parar de ficar, sei lá, qualquer coisa que você viu, que você fez, que não deu certo. Entenda que a fonte é Deus, é Ele que traz para nós a luz, é Ele que traz para nós a paz, é Ele que traz para nós a alegria, diretamente Deus, ok? Entenda isso. Inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.